boa noite. Vocês estão me escutando bem? Então, por favor, vão dando o feedback, se tá bom. Aguardando a professora Jane, já está entrando, gente. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Está me escutando bem, Jane? Estou escutando bem, sim. Ótimo. Vamos começar aqui. Gente, boa noite. Meu nome é Janaína Melo, sou professora da UFCG do CTJS do campus de Souza. Sou membro, né, da coordenação de ensino à distância aqui da UFCG. E eu estarei aqui com vocês nessa live, né, fazendo perguntas para a professora Ediane Dias, que é coordenadora geral, né, do ensino à distância. A enquete que foi realizada na comunidade acadêmica, né, através daquele formulário que vocês preencheram, nós criamos 2 lives, só com uma parte de dúvidas gerais, tá? Referente a essa primeira pergunta realizada por vocês. Vai ser dividida em 2 partes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a UFCG virtual, né? Essa diferença entre o ensino à distância e o ensino remoto, dentre outras modalidades, né? E no dia 30, nós vamos falar especificamente sobre as potencialidades da oferta de atividades por meios digitais, tá? Então, professora Ediane, né, eu queria avisar vocês que, como é uma live, a gente já fez uma baseada nas dúvidas de vocês. Se der tempo, a gente vai responder algum comentário, alguma pergunta que vocês tenham, mas a gente vai ater as dúvidas que foram colocadas na enquete, tá? Então, em breve nós vamos divulgar, né, as outras lives, né, quais são os outros planejamentos para responder todas as perguntas de vocês, né? As outras 2 perguntas foram: tem algum curso que você gostaria de fazer na UFCG virtual? Que atividades você gostaria de fazer na UFCG? Então, professora Ediane, vamos começar. Boa noite. Deixa aí o espaço para suas colocações iniciais antes das perguntas. Boa noite, Janaína, né? Boa noite a todos que estão aqui hoje para conversar conosco, né? Dizer que é uma enorme satisfação poder compartilhar o que a gente vem discutindo na UFCG virtual. Dizer também que nós temos hoje gradativamente construído uma equipe bem robusta, assim, professores que estão se dispondo a nos assessorar, a construir junto projetos, a fazer com que a UFCG virtual aconteça, né? Então, gostaria de parabenizar esses professores, os técnicos administrativos que têm se vinculado ao nosso trabalho, né? As nossas reuniões semanais, né, na segunda-feira, sempre às 3 horas, às vezes mais cedo, né? Enfim, que têm se dedicado durante esse tempo tão difícil que estamos vivendo hoje, né? E tem se dedicado a construir juntamente conosco o que nós vamos hoje passar para vocês. Então, gostaria de reconhecer esse esforço de cada um, né, que tira um pouco do seu tempo nesse processo que estamos vivendo para construir junto e poder ofertar, né, a comunidade acadêmica, né, uma capacitação e outras propostas que estamos aí, que vamos divulgar para vocês a partir da enquete, né, o UFCG Responde, né, que fizemos e que tivemos aí quase 3.000 pessoas participando, né, e colocando suas dúvidas e propondo também, né, cursos, programas, né, ações para serem desenvolvidas por meios digitais. Então, nós estamos aqui para dizer para vocês o que vai ser possível não ser feito, né, e qual o nível da discussão que essa comissão que compõe hoje a Coordenação Geral de EAD da UFCG está pensando. Então, vamos para a primeira pergunta, né? Alguns discentes, né, questionam o que seria a UFCG virtual. Então,
Edjane, gostaria que você explicasse o que é a UFCG Virtual e fazer um pequeno histórico, né? Inclusive do nosso SEAD. Ótimo. Bom, um momento como esse se tornou importante, né, assim, a discussão da UFCG Virtual, qual é o lugar que ela ocupa, o que ela tem a oferecer, né, e o UFCG Virtual, ela se caracteriza como um ambiente de aprendizagem, um ambiente virtual de aprendizagem, é um formato que utiliza tecnologias digitais, em que a Universidade Federal de Campina Grande, ela criou, né, essa identidade virtual para fazer com que seus cursos pudessem trabalhar na modalidade à distância. Então, esse processo, ele foi construído desde 2003, né, logo após a instituição da UFCG, né, em 2002, a UFCG foi criada com desmembramento, né, a partir do desmembramento da UFPB, e aí, em 2003, o CONSUM, que é o colegiado máximo da instituição, aprovou essa resolução, número 3, de 2003, em que cria a Coordenação Geral de EAD, e essa coordenação tem como competência instituir a modalidade à distância no âmbito da UFCG. Então, como os passos que foram dados para fazer com que esse processo acontecesse, começou com a instituição do ambiente virtual de aprendizagem. Então, é lá que a instituição, ela organiza o seu plano institucional, organiza suas propostas de cursos, programas, pesquisas. É como se fosse, você tem a universidade física, né, e você tem na rede de internet um ambiente virtual em que essas atividades, elas passam a serem promovidas, né, a partir da utilização de tecnologias digitais. Então, esse ambiente formatado e construído, ele tem uma identidade, ele tem um endereço, e ele tem atores, ou seja, professores, alunos, técnicos administrativos, assim, que aos poucos vão se incorporando às atividades que são ofertadas na plataforma, e os professores também vão construindo gradativamente as suas ações, né, tendo em vista essa possibilidade de ofertar cursos à distância no âmbito da UFCG. Isso. Então, para deixar claro, né, que o SEAD, né, a UFCG Virtual, ela foi criada desde 2003, né, para que as pessoas entendam que é um processo que a universidade vem surgindo para a questão do ensino à distância. É isso, Ediane? Exatamente. Então, todas as ações de ensino, pesquisa e extensão, tanto na graduação quanto na pós-graduação, passou a de competência da Coordenação Geral de Educação à Distância, e a partir da instituição da Coordenação Geral, foi instituído também um Conselho Consultivo, que é formado por 10 professores de vários centros, e que começaram gradativamente a pensar a educação à distância na UFCG, né? Então, a UFCG Virtual, ela se tornou possível muito depois disso, em 2012, né, quando foi criado o site, e depois foi definido o Moodle como a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, com suas várias ferramentas, né, e aí foi instituída a primeira especialização em direitos humanos, foi... totalmente à distância. Totalmente à distância, né, foi a primeira experiência que a UFCG Virtual executou, foi a especialização em direitos humanos, e formaram-se 44 alunos. Nós tivemos, no segundo momento, uma especialização promovida pelo campus de Sumé, a direitos humanos foi pelo campus de Souza, a segunda foi o campus de Sumé, em gestão de políticas públicas, e também formaram-se 33 alunos. Depois houve a instituição do Profiap, né, em 2013, e aí já vai para a quarta turma, é um mestrado profissional em administração, né, em rede nacional. Ele tem 50% da sua carga horária à distância, e encontros nas sextas-feiras, né, de 15 em 15 dias, lá no Campo de Souza. E essa outra parte, os 50%, funciona através da plataforma Moodle também. E aí nós fomos gradativamente fazendo funcionar, né, a UFCG Virtual, e colocando em 2016, né, a possibilidade
de implantar os 20% da graduação presencial, dos cursos de graduação presencial à distância. Então, já foi um passo também importante que a UFCG Virtual fez, juntamente com a Câmara Superior de Ensino, que aprovou a resolução, e para isso os cursos teriam que incorporarem nos seus projetos pedagógicos a previsão dos 20%, né, e dizer quais as disciplinas que poderiam ser ofertadas com essa possibilidade dos 20%. E desde então nós começamos também, paralelamente a isso, a proposta de reformulação dos projetos pedagógicos de curso para a inclusão dos 20%. Então, hoje a UFCG, ela tem 11 cursos de graduação que já tem essa, né, previsão de oferta dos 20% à distância. Bem como então, podemos dizer que começou na prática mesmo a partir de 2013, é isso? 2012, né? Com a primeira experiência totalmente no ensino à distância, né? Com essa experiência, né, que estamos criando nos cursos presenciais, né? Para ser semi-presencial, não é isso? Exato. E vamos, no decorrer aqui dessa entrevista, vamos tirando e esclarecendo todas essas dúvidas. Vamos partir... Citar também, Janaína, durante esse período foram desenvolvidos alguns projetos, né, a professora Karine Viana, né, da área de letras, ela também encampou junto ao MEC um projeto chamado Aluno Integrado, né, incorporando a tecnologia no ensino básico, né, através existe o kit que era ofertado para os alunos, eles interagiam com o professor para inclusão. Também com a participação do padre Paulo Henrique da Fonseca, nós desenvolvemos um projeto de extensão também de capacitação dos gestores municipais para uma proposta administrativa utilizando tecnologias da informação e comunicação, né, dentro da linha do Cidades Inteligentes. Então, nós trabalhamos esse projeto com mais de 350 gestores das prefeituras municipais de vários, né, estados, inclusive. Então, também foi uma experiência exitosa que nós temos que destacar, o esforço que nós fizemos para fazer com que essa proposta fosse executada. E também, em 2016 para 2017, aprovamos o projeto IPESC, né, que é a criação de uma plataforma de apoio à pesquisa e à produção do conhecimento. Conseguimos financiamento em 2018, e desenvolvemos essa plataforma que hoje está à disposição tanto da graduação quanto da pós-graduação, onde o aluno e o professor, né, que passa a exercer um novo papel dentro dessa proposta de educação colaborativa, eles desenvolvem desde do ato de estudar, ou de fazer uma resenha, um resumo, um artigo, ao próprio projeto de pesquisa e finalizando com os seus TCCs, né, na pós-graduação, com a dissertação e tese. Então, a gente já tem essa plataforma à disposição, né, para orientar e apoiar, né, o desenvolvimento da pesquisa e da produção do conhecimento. Então, essas são algumas coisas que a gente vem desenvolvendo e que a gente coloca à disposição, né, e para conhecimento da comunidade acadêmica que se interessa por essa modalidade e que se interessa pela a própria experiência que a gente já vem desenvolvendo para auxiliá-los, né, nesse processo que hoje está sendo chamado de educação remota e que a gente vai discutir mais à frente. Então, vamos agora tratar de um assunto que é amplamente discutido atualmente, né? Que é a questão da inclusão digital e esse momento, né, de incerteza, de fragilidade provenientes do isolamento social, né, do Covid-19. Então, uma discente, ela afirma que se preocupa com o fato da acessibilidade aos equipamentos eletrônicos para a participação das atividades por parte dos discentes e docentes. Já a aluna Maria Luísa Félix de Mello, do curso de Engenharia Civil, ela faz os seguintes questionamentos. Como vão ter certeza que todos os alunos vão ter acesso amplo? E os alunos com saúde mental fragilizada durante esse período, como é que serão assistidos?
E os alunos que foram acometidos pela Covid-19 estão com a saúde física e mental fragilizada, será que vão ter condições de voltar a ter aulas, mesmo que remotas? E os alunos que perderam alguém por causa do Covid-19, acham que eles estão preparados para ter aula? E as famílias? E essas disciplinas? Outro discente que não se identificou no formulário, ele faz o seguinte bloco de 3 questionamentos. Como é que a UFCG vai se posicionar em relação aos alunos que não possuem condições de terem aulas virtuais, seja por dificuldade ao acesso à internet, ao computador, etc., né? E mesmo que apenas 2% supõe dos alunos da UFCG não tenham essas condições de ter acesso ao computador para assistir às aulas em formato EAD, talvez os alunos ingressaram na instituição do mesmo modo, ao meu ver, né? Absolutamente ninguém deveria sair prejudicado, né? Outra pergunta, quais seriam as ferramentas disponibilizadas para aqueles que não teriam acesso à internet, né? Ou ao equipamento, um período todo, qual seria esse tempo, né? Joelma, do curso de enfermagem, pergunta, como é que a UFCG faria para que houvesse inclusão de todos os discentes, no caso de aulas remotas? Outro do curso de medicina pergunta se os professores tiveram preparação para administrar a aula. Enfim, são muitas perguntas, né, dos discentes relacionadas a isso, e eu encerro com a fala do professor Cláudio Pedrosa Nunes, que pergunta se há recursos logísticos disponíveis para docentes e alunos para o desenvolvimento das atividades virtuais. Nesse mesmo inteirinho, outro docente tem dúvida com relação às alternativas pedagógicas em contrapartida da UFCG. Bem, muito delicado, eu vou pedir a sua opinião pessoal, né, acerca do seu funcionamento, o que você acha sobre essas fragilidades humanas que estão ocorrendo agora, essa relação com o ensino remoto e também a questão da exclusão digital. Bom, foram muitas perguntas, né? Eu até peguei um lápis aqui para ir pontuando, né? É como você disse, eu não sei se eu vou conseguir responder todas, mas pelo menos eu vou me esforçar para dentro do que é possível ser respondido nesse momento, nessa live, né? Hoje, véspera de São João, eu já comi uma pamonhazinha aqui para comer. Milho assado não tem, mas a pamonha pelo menos. Enfim, eu queria também cumprimentar aí as meninas da CGG, né, Adriana, Socorro, né, Angélica, que trabalham diretamente comigo na Pró-Reitoria de Ensino, né, dizer para elas que eu estou com muita saudade dos nossos momentos, dos nossos cafés e das nossas discussões lá com a equipe, né, acho que faz uma falta, chega eu fico meio gasgada para falar sobre isso, que é um momento muito tenso para todos nós, né? E não é o distanciamento, o isolamento social, né? Mas é um distanciamento físico, né? A gente está em contato, a gente se comunica, a gente quer saber como estamos vivendo esse momento no dia a dia, né? O bom dia, tudo muito, trabalho muito bom que a gente faz, uma interação, assim, a gente tem o calor humano que a gente sente falta no dia a dia mesmo, né? A gente sente, que saudade daquele momento, eu não sabia que era tão bom. Então, mas em virtude desse distanciamento físico, né, a gente ficou um pouco distante, mas não deixamos de interagir, queria prestigiá-las nesse momento que estão participando dessa nossa conversa. Veja bem, dizer que não é o UFCG, não é administração, eu acho um pouquinho, né, acho assim, que nós somos a administração, a coordenação geral do IAD, ela é vinculada à reitoria da universidade, conforme a resolução que criou. Houve por parte da Pró-Reitoria de Ensino, nosso pró-reitor, professor Alarcon Abreu, do qual eu tenho muito respeito pelo trabalho que vem realizando, né, e tenho procurado, na medida do possível e dos meus limites, contribuir com o processo. Ele é preocupado com a situação, né, nós fomos pegos de surpresa, assim, todos nós, né, nesse momento de pandemia, de Covid-19. Então, quando em março foi publicada a primeira portaria 343 do MEC, dizendo que as aulas tinham que ser substituídas por aulas não presenciais, né, pelo uso de tecnologias digitais, nós somos
impactados, né? E aí, como é que a instituição vai responder a esse momento, né? Quer dizer, sem um planejamento, sem uma definição de nada, assim, no primeiro momento, né? E o impacto foi grande não só para o UFCG, né? Nós que participamos de alguns fóruns, né? O FORGRADE, que é a reunião de várias instituições de ensino superior, o COGRADE também, que é um colegiado de pró-reitores, do qual o professor Alarcon faz parte, e eu, algumas vezes, substituo nessa função, eu participo conjuntamente. Então, todos sinalizavam a preocupação de que vai se substituir a aula como, né, a partir de quê? Quais são os conteúdos que poderiam ser ofertados? Então, várias questões começaram a nos afetar, assim, né, a provocar uma reflexão institucional, qual o caminho a seguir, né? Então, a maioria das instituições entenderam que deveriam criar um regime especial, até porque a própria portaria do MEC trazia em caráter excepcional, poderia ser ofertado, né, um conjunto de disciplinas, inclusive a própria resolução fala, a primeira portaria, falava na substituição de aulas presenciais, né, então, eram disciplinas que poderiam ser ofertadas. Então, que disciplinas seriam essas? Qual o modelo que a gente ia adotar? Então, com essa preocupação, o nosso pró-reitor de ensino solicitou à SEAD, né, uma pesquisa que identificasse a situação real do uso de tecnologias da informação e comunicação, para saber exatamente qual o ponto que a gente poderia partir para pensar essa, entre aspas, né, substituição, né. Então, no primeiro momento, houve toda uma mobilização nesse sentido. Eu mobilizei a própria equipe da SEAD, a gente formatou os formulários pelo Google Form, né, encaminhamos a consulta à comunidade através dos registros, dos e-mails dos alunos, né, e dos e-mails dos professores, que nós temos no banco de dados, e com base nessa pesquisa, nessa consulta, nós conseguimos identificar algumas situações, né, bastante, digamos assim, difíceis de serem encaradas como uma proposta única para a instituição. Paralelamente a isso, houve a solicitação de que elaborássemos uma minuta, né, onde conteria o que poderíamos oferecer, né, qual seria o desenho que nós iríamos assumir, o desenho institucional de oferta para esse momento de pandemia, porque a portaria dizia claramente que seria um momento excepcional, né, até que fosse resolvida a situação da pandemia. No primeiro momento saíram 30 dias, depois foi prorrogado, e agora, com a 544, né, a portaria nova do MEC, prorroga até dezembro, né. Então, essa pesquisa que foi realizada foi cada vez mais fazendo com que a gente fizesse a dobra, né, refletir sobre nós mesmos e as nossas fragilidades, para fazer aquilo que estava sendo, digamos assim, colocado pelo Ministério, né, para que a gente pudesse corresponder ao que estava sendo ali exigido. No entanto, a primeira discussão não foi nem a acessibilidade dos alunos. A primeira discussão que foi polêmica nessa construção foi a EAD, né? Então, agora vamos utilizar a EAD. Então, foi um primeiro equívoco, né, diante do impacto do que deveríamos fazer, e aí todas as instituições nos seus vários fóruns, né, organizados, começaram a discutir, não, isso não é EAD. Então, aí começaram a fazer uma certa distinção, que é EAD e o que é ensino remoto. Então, EAD seria exatamente a proximidade em relação ao que estava se propondo naquele momento, era pelo uso das tecnologias digitais, que a EAD também se utiliza dessa forma. É uma das características do princípio do CAD é você oferecer uma educação mediada por tecnologias. Então, era a proximidade, mas o que diferenciava da educação à distância? E aí nós temos a definição de educação à distância como uma modalidade de ensino em que sua estrutura é pensada desde o início, utilizando metodologias, estratégias, né, e bem definidas, inclusive, fazendo parte de uma política de interiorização, de ampliação do ensino superior para regiões que ainda não tinha sido contemplada com essa modalidade, então ela surge muito nessa linha, né, principalmente com
a instituição da UAB, né, em 2006, e você tem as instituições produzindo seus projetos pedagógicos, pensando no formato, né, específico da modalidade. Você tem uma estrutura organizacional em que você tem os polos de apoio presencial, você tem a figura do tutor, você tem toda uma reflexão teórica e metodológica de grupos de pesquisa, né, que fomenta a educação à distância no Brasil. E você tem uma nova geração de educação à distância, né? A educação à distância surge bem antes no Brasil, né? A educação através das cartas, do rádio, da TV. Então, você já está numa modalidade de educação à distância em meios digitais. Então, veja que até tem uma história de educação à distância, uma história que, obviamente, no Brasil começa um pouco mais tarde do que fora, mas que é importante. Essas definições começaram a ser pontuadas para marcar que não é educação à distância, ou seja, não trata de mudar de modalidade, primeiro ponto, né? E fugir de toda uma discussão em torno do conceito de educação à distância no Brasil, que foi muito apropriado pela iniciativa privada, que tinha uma finalidade mais lucrativa e que oferecia uma educação, né, as avaliações que são apresentadas pelo MEC, uma educação insuficiente, né, que visa o lucro que não tem qualidade. Então, e a ideia da precarização do trabalho, né, docente, entre outras coisas que o campo de discussão da educação à distância já está colocando como problema, né? Então, não deveríamos transpor esse problema para o ensino presencial. Então, para isso, houve a necessidade conceitual de fazer essa distinção, de dividir o que é um e o que é o outro. E aí a educação, o ensino remoto, o ERE, né, como ficou conhecido, ensino remoto emergencial, ele emerge, né, com essa configuração de distinção com o ensino, com a modalidade à distância, e dentro do ensino presencial como uma forma de atender, oferecer um conjunto de atividades dentro de um período específico que a gente está vivendo, de pandemia, e como uma política voltada, uma política sanitária também, ou seja, por quê? Porque vai, digamos assim, atender a uma necessidade de saúde pública, do direito à vida, então fazendo com que as pessoas que estão no distanciamento físico, né, no isolamento social, como eu disse, elas possam interagirem, né, e possam aprender durante esse processo, né. E aí as instituições foram construindo seus regimes especiais, seus regimes extraordinários, seus períodos suplementares, como cada instituição foi compreendendo o processo e criando as suas formas de regulamentação interna, né. No âmbito da UFCG, existe uma minuta de resolução, ela foi encaminhada pelo nosso pró-reitor para o Fórum de Coordenadores, foi realizada uma primeira reunião, os coordenadores ficaram com a incumbência, né, de voltar aos colegiados, NDEs e unidades acadêmicas, para fazer com que essa proposta fosse discutida, e depois, tudo, obviamente, coordenado pelo professor Alarcon, né, como nosso pró-reitor, para depois ser apreciado pela Câmara Superior de Ensino. Então, esse processo está ainda acontecendo na nossa instituição. Então, às vezes as pessoas chegam e dizem assim, mas por que a instituição ainda não respondeu? Porque ela não colocou, né, digamos, a ansiedade, a vontade de fazer de alguns colegas professores, né, de alunos que também querem, né. Você viu que na enquete que nós fizemos, 2.777 alunos sugeriram atividades para esse período, querem atividade para esse período. Então, Cíntia, a necessidade de... São duas questões. Um querendo atividade agora, né, naquele momento, porque não saiu, e o outro preocupados, tanto alunos como professores, preocupados com a questão da acessibilidade, né? E esse é o grande dilema que a gente não tem, assim, algo que eu acredito que isso vai ser solucionado aos poucos, né? Porque a questão da acessibilidade, internet, né, equipamentos, né, isso que é um dos grandes dilemas. Então, veja bem, aí onde está, Janaína, a questão da demora, né? Você pensar uma política emergencial para a instituição, uma instituição bastante complexa, né? Nessa pesquisa que nós realizamos, nós temos 7 campos universitários, distribuídos em várias cidades, temos aí 1.456 professores que estão com disciplinas para o período 2020.1,
e temos aí 16.354 alunos vinculados à instituição. Na graduação, com suas peculiaridades, né? Cada um, cursos que são mais práticos, né? Se questionam também, outros que têm muitos alunos da área rural. Então, assim, não tem como a UFCG se posicionar assim, do nada, né? Para solucionar algo que é tão heterogêneo, né? É heterogêneo. Mas veja bem, Janaína, na pesquisa que foi realizada, e aí é uma reflexão da SEAD, uma reflexão dos grupos que estão em discussão, a gente está mais como consultoria mesmo, assim, como tentar pensar, mas que a gente já vê nos grupos de pesquisa que nós temos, grupos de pesquisa no UFCG, e grupos de pesquisa em tecnologias educacionais, seja nos vários campos que nós temos, então já vem refletindo os referenciais, né, pedagógicos, didáticos, de gestão, então a gente começa a analisar os questionários que foram aplicados, né, em relação ao uso de tecnologias da informação e comunicação por docentes e discentes, e a partir dali a gente já tem algumas indicações, né, de uma política emergencial mais possível na UFCG. No que se refere à acessibilidade, eu acho que a acessibilidade, pelo que eu vi do questionário, as perguntas que nós colocamos, elas foram direcionadas a mapear um pouco o nosso perfil, né, a cartografar um pouco o nosso perfil. E aí, a acessibilidade é um elemento, o acesso, desculpa, é um elemento a ser tratado, mas nós temos a questão do acesso à internet e a equipamentos, é uma coisa, nós temos a acessibilidade, que é uma segunda coisa que deve ser pensada nessa política emergencial, e nós temos uma terceira coisa, Janaína, que é ainda preocupante, que é o uso. Então, enquanto a gente está pensando no acesso, só o acesso ela não vai resolver. Então, por quê? Vou explicar agora de acordo com os resultados que nós obtivemos nos questionários. Então, dos professores respondentes, nós tivemos 887 professores, né, com as suas questões postas e colocadas nos nossos gráficos, né? Bem como dos alunos, foram 11.724 alunos respondentes. Então, nós conseguimos fazer um perfil do que nós temos e para indicar, né, em forma de consultoria mesmo, para os órgãos que estão a definir essa política emergencial, o que pode ser feito com base nesse nosso perfil, né? Então, veja bem, do acesso à internet, veja que tem uma porcentagem que não respondeu o questionário, porque é o seguinte, nós fizemos pelo Google Form, esse questionário ele foi enviado para todos os alunos vinculados no período 2020.1, todos os alunos nossos, eles têm no cadastro da instituição um e-mail e um telefone registrado, certo? Então, já é uma maneira, já é um contato, vamos começar por aí, para tentar mapear esse perfil e expor as possibilidades, né? Segundo ponto, em relação à internet, daqueles que responderam, 11.724, eles, que chega a ser uma porcentagem acima de 60%, né, bem confiável, na verdade, mas não deixa de ter um percentual que não respondeu, e não deixa de ter também, desses respondentes, né, nós chegamos a 93% com acesso à internet. E veja que é um acesso onde eles passam quase 5 horas por dia na internet. Então, existe uma porcentagem considerável, né, bastante considerável, de pessoas que têm acesso. Em relação a essa questão específica, nós tivemos também, por parte dos professores, né, e alunos, a questão do uso. Como é que esse equipamento, como é que esse acesso à internet e o equipamento que se tem, né, que também nós identificamos que tem alunos que não têm o computador. Então, é outro elemento-chave em relação ao acesso. Então, no segundo ponto, em relação ao uso, nós também identificamos que a forma como se utiliza essas tecnologias, ela não é uma forma pedagógica, ou seja, ela não está sendo pensada como uma estratégia de aprendizagem. Ela está sendo utilizada como um mecanismo de comunicação e de envio de conteúdo, de troca de conteúdo. Então, não adianta tão somente o acesso. Aí é que está. A política emergencial, ela tem que pensar o acesso e o uso. É por isso que a SEAD, desde 2013, ao escolher o Moodle como uma plataforma de ensino-aprendizagem à distância, software, né, que possibilitaria isso com todas as suas ferramentas, instituiu o curso Formação Moodle,
Então, nós fizemos 9 versões com encontros presenciais. Então, ao ser provocada essa questão da redefinição das estratégias institucionais de ensino, pesquisa, extensão, enfim, dos fazer da universidade, nós colocamos esse curso, transformamos esse curso em um curso online. Então, começamos a ofertar e vamos agora para publicar o edital da 3ª turma, né? Nessa 2ª turma foram 614 professores inscritos, né? Então, veja que a instituição está se mobilizando para fazer com que, para dar resposta a esse processo. Só que esse processo ele não pode ser pensado de forma rápida, de forma para dar uma satisfação de que está fazendo alguma coisa. Mesmo que seja no momento emergencial, mas a gente precisa pensar com os pés no chão, né? E saber que o que a gente vai promover não vai ser um tiro no pé, ou seja, ofertar coisas que as pessoas desistam, não gostam, não consigam usar, não consigam colocar. Então, esse curso Formação Moodle, ele tem os nossos colegas professores que interagem hoje na SEAD, estão até redefinindo, reformatando, né, como Marcos, né, Luciano, Anselmo, a equipe que está à frente da reformulação do curso, ela está pensando a acessibilidade, né, tornar esse curso também acessível para o curso de Letras Livres, para os estudantes, porque pensar a universidade é pensar essa pluralidade. Não adianta a gente pensar só na questão do acesso à tecnologia, porque nós temos pessoas com necessidades educacionais especiais. Desde 2012, nós instituímos as cotas, né? E nas cotas nós temos alunos que vêm de baixa renda, que têm dificuldade de acesso ao equipamento e à internet, mas nós instituímos também a inclusão da pessoa com necessidades especiais. Então, nós temos cotas específicas para deficientes. Então, se nós temos esse aluno que é deficiente, a gente precisa pensar na inclusão dele nesse processo especial também. Então, o nosso professor, ele não está, pela pesquisa realizada, com essa capacitação, eu digo, obviamente, foram 74% dos professores sinalizaram que não utilizam nenhuma plataforma de ensino-aprendizagem à distância. Então, é um dado muito forte, né? Então, os sites de busca, né, de pesquisa, então, os alunos fazem pesquisa quando sentem a necessidade de uma determinada disciplina. Então, eles não têm isso no cotidiano deles, esses instrumentos, eles não estão claros a sua potencialidade, né? Eles não estão vinculados ao uso contínuo. Então, é preciso pensar uma capacitação, como nós estamos pensando para os docentes, mas também para os discentes. Então, é preciso também conter um pouco a ansiedade nesse momento, né? Eu acho que as questões que estão sendo colocadas para nós, por parte desse questionário, né, dessa consulta que foi realizada pela comunidade acadêmica, tira a nossa angústia de querer fazer por fazer ou por dar uma resposta qualquer à sociedade. É preciso fazer com cautela, é preciso fazer com planejamento e é preciso respeitar o trâmite de um modelo de gestão executiva colegiada que a UFCG adotou. Então, a universidade trabalha na sua decisão mais base, que é o colegiado de curso e INDEX. Então, a gente precisa respeitar que eles decidam que política eles vão adotar, eles podem adotar. Aí você essa ênfase foi muito importante, porque temos que respeitar, né, as opiniões dos colegiados, as adaptações que precisarão ser feitas, né, para que eles possam, de fato, contribuir, né? Contribuir. Estamos aqui, né, para contribuir o que for decidido, né, Jane? Exatamente, até porque, por isso que o nosso pró-reitor, ele encampou essa ideia da discussão via fórum de coordenadores, e que eles assumem um protagonismo de articular localmente o tipo de política que vai ser implementada, né? Então, veja bem, então temos o desafio do acesso, temos o desafio da acessibilidade, né? E temos o desafio do acesso, da acessibilidade e do uso, né? De como usar as tecnologias dentro de um outro formato, né? Que vai possibilitar essa aprendizagem, né? Até porque, veja bem, nós somos educados, né? Nós estamos trabalhando no modelo presencial, no modelo ainda analógico, no modelo
tete a tete com o aluno, muito embora nós temos várias experiências também de uso de tecnologias educacionais isoladamente, né, em projetos, em programas, mas aí é preciso pensar quanto instituição, preciso somar essas experiências, né, e potencializá-las, né, e ter um processo de acompanhamento, de avaliação. Por isso que, às vezes, um professor diz, mas eu posso usar qualquer plataforma. Por que não? Por que eu não posso usar tal ferramenta? Então, a estrutura tecnológica das universidades, como todo, isso não é só o UFCG, ela precisa dizer para a comunidade o que ela pode usar e o que está chancelado e licenciado que a universidade possa usar. Então, nós temos um ambiente virtual, o UFCG virtual, ou seja, o portal onde todas as atividades são colocadas, né, são disponibilizadas para a comunidade, as salas de aula virtuais, né, as salas virtuais que são montadas no Moodle, né, a partir de uma estrutura organizacional que imita, né, digamos assim, o ensino presencial. Nós temos o Moodle pós-graduação, nós temos o Moodle pesquisa, nós temos o Moodle extensão, e nós temos o Moodle presencial, que é justamente aquele onde os professores da graduação presencial podem ofertar componentes curriculares, né, a partir da aprovação em seus respectivos PPCs, colegiados, enfim. Então, essas... Eu nós vamos falar na próxima live especificamente sobre o Moodle, porque tem essas especificidades. E por isso que, assim, as pessoas, tanto os docentes como os discentes, ficam um pouco confusos, né? Porque no Moodle nós temos o apoio ao ensino presencial. Aí pergunta, mas isso já não seria ensino remoto, né? Então, os ensejos das pessoas que responderam à enquete era com relação a essa questão da exclusão, vamos dizer, essa ansiedade, né, de saber por que não está começando, como é que eu vou poder cursar minhas disciplinas, mas precisamente a gente tem que voltar para o ponto inicial, que é, por exemplo, o docente do curso de Direito, se o CJS, pediu para que posicionasse essa diferença entre o ensino remoto e a EAD. Então, vamos ampliar, né? Quais as diferenças entre o ensino à distância, o ensino remoto e essas outras modalidades que estão surgindo aí? Porque a partir daí, que o nosso povo consiga diferenciar ensino à distância, ensino remoto, dessas demais modalidades, aí nós vamos adentrar mais profundamente o que é o UFCG, quais são as suas potencialidades, né? Ok. Vou explicar um pouquinho mais detalhado para a gente, Edmundo, para que fique claro, né? Para entender. Eu vou tentar contribuir, né, de alguma forma, não sei se vou conseguir, mas, no entanto, eu vou tentar colocar algumas questões aqui. Então, essa é uma discussão que incomoda muita gente hoje, né, porque falar em educação, com a crise no ensino superior, né, da educação superior, vamos ampliar ainda mais, sair do ensino e incorporar outras possibilidades, né, educacionais, como a extensão, a pesquisa, enfim, a pós-graduação. Então, pensar tudo isso incomoda, por quê? Porque há um processo, né, de mudança, de transformação na sociedade, isso o Giddens trabalha, né, outros autores vêm sinalizando, né, você avalia esse processo de mudança na sociedade, e esse processo de mudança tem a ver com a revolução tecnológica, né, vamos colocar dessa forma, conceitualmente. Então, você tem um processo de desencaixe, ou seja, a educação, ela não acompanhou esse processo, você está vivendo, como muitos dizem, né, uma educação do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI. Então, você tem um desencaixe, né, de perspectiva e de saberes e fazeres, né, que faz com que, inclusive, consigam explicar, né, o Deleuze fala em 1990 que esse modelo de educação, ele está fadado a não dar certo, ao fracasso mesmo, está obsoleto, digamos assim, é a colocação que ele faz. Então, vários textos, a gente tem lido Paulo Sipilha, a gente tem buscado referenciais pedagógicos para repensar o modelo de ensino superior na UFCG, né? E um modelo que tem um dos elementos, aliás, que faz com que a gente
tente repensar o uso das tecnologias da informação e comunicação, que, dentre elas, as tecnologias digitais, né, que é outro conceito que vem surgindo. Então, veja bem, inclusive, os indicadores institucionais, eles são bastante preocupantes, né, quando a gente avalia se esse modelo que está sendo implantado presencialista, né, e que você tem aquele controle, o exame, né, o período dividido por crédito, né, você é educação bancária ainda um pouco segmentando a prática pedagógica, então, esse modelo, ele tem efeitos negativos e ele não traz resposta, né, para uma geração que está aí e que aprende de outra forma, ou seja, esse modelo que a gente trabalha aprende de um jeito, né, a forma de aprender é um único jeito, e a forma de aprender hoje a gente compreende como múltiplas formas, né, múltiplas formas, então como fazer a transição de um modelo para outro, né, de um modelo de uma educação mais colaborativa, de uma educação em que o protagonismo do aluno se faça presente, né, de uma educação mediada por tecnologias. Então, há uma proposta nesse sentido sendo construída, sendo pensada, tendo em vista os nossos indicadores que estão associados a esse modelo pedagógico do século XIX. Né? Então, acho que não é só a nossa instituição. As várias instituições estão repensando o seu modelo pedagógico de ensino superior. Então, o que acontece? Em cima desse repensar, esse momento específico fez emergir ainda mais essa preocupação. Então, percebemos que nem preparados para enfrentar uma situação dessa nós estamos, né? Então, veja, os conceitos, eles emergem exatamente da necessidade de você repensar o modelo pedagógico. Então, quando você pensa a modalidade EAD, ela é uma modalidade que você tem alunos e professores em tempos e espaços diferentes, utilizando a mediação tecnológica. É o que caracteriza a educação à distância, segundo a LDB, né, no seu artigo 80, que possibilitou a instituição da EAD como modalidade de ensino, a LDB publicada em 1996. Depois você tem em 2005 um decreto que vai sinalizar, né, como essa educação à distância ela pode ser ofertada, e lá traz esse conceito bem claramente. Então, ela surge exatamente na contraposição ao ensino presencial. Ela é totalmente à distância, né? Tem o professor, tem vários alunos e também tem uma terceira pessoa, não é isso? Tem a presença do tutor. Você tem as instituições, elas assumem modelos pedagógicos diferentes, mas todas guiadas pelo modelo AB. Então, tem instituição que você tem a Coordenação Geral de Educação à Distância, tem instituições que criam um centro de educação como o FPI, um centro de educação à distância, tem outras que criam uma secretaria de educação à distância, então o formato que vai, as instituições adotar são diferentes, né? No entanto, ela tem um modelo pedagógico que está atrelado ao sistema de fomento que foi a OAB, instituído em 2006. Então, você tem realmente essa estrutura sendo construída de polo de apoio presencial, que seria exatamente aquela unidade que está fora da universidade presencial e que ela vai ter a estrutura de apoio para os alunos terem acesso à internet, consultarem, né, o ambiente virtual da aprendizagem, terem acesso a atividades que fica difícil a gente imaginar ser ofertada à distância. Entre eles, os estágios, né, a nova portaria publicada no 16 de junho, né, até flexibilizou agora. Antes havia uma proibição para todos os estágios, agora há uma flexibilização com a 544, né, a portaria do MEC, que diz que os estágios eles podem serem oferecidos a depender das diretrizes curriculares, se tiver essa permissão, dos projetos pedagógicos de curso, já abre um pouco esse diálogo, né, para a oferta à distância, mas há uma dificuldade de pensar as atividades práticas e de estágio, né, para serem ofertados à distância. Então, tem um limite, até a própria normativa que ofereceu os 20% à distância, ela, digamos assim, vedava a oferta desse tipo de atividade à distância, né, na modalidade à distância. Então, sempre houve essa preocupação
em realizar, como realizar uma atividade dessa natureza à distância. Então, os cursos da área de saúde também têm muita dificuldade. A distância é remoto, né? Exatamente, mas mesmo sendo no ensino remoto, através da mediação tecnológica, como fazer isso? Então, há toda uma preocupação pelo zelo também do que a gente faz, né? Então, é preciso que a gente tenha uma tranquilidade em relação a esse momento, até os conteúdos, né? Que sejam pensados de uma forma, se for para ser ofertado, que sejam pensados também com outra dinâmica, né, de oferta, com a preocupação de pensar esse momento, né, com a preocupação de não estressar mais uma tensão que a gente vive. Imagine você, um professor, um aluno, que vive numa situação de não ter o acesso, ou de não saber como usar, né? Ou então de atender alunos com necessidades educacionais especiais e não sabendo como. Isso vai ser mais uma tensão, mais uma preocupação. Então, a gente tem que considerar o mundo nessa história. A gente tem que considerar que é um momento bastante tenso para todos nós, em que o direito à vida ele tem que sobrepor o direito educacional. Então, a gente precisa ter medidas de distanciamento físico, a gente precisa conversar, manter o vínculo, a noção de pertencimento, problematizar um pouco tudo o que está acontecendo, né? E eu acho que o nosso contato ele tem que ser respaldado muito com essa possibilidade, com essa discussão. Mas tem uma questão importante aí, que eu acho que a gente está conhecendo mais a instituição e suas fragilidades, né? Então, pensar o acesso, por exemplo, a internet, né, e a equipamentos, é pensar uma política mais geral, né, uma política de acesso uma política de inclusão digital, que o Brasil já vem pensando, já vem sinalizando com algumas alternativas, né, cidades inteligentes é uma das alternativas, né. Quanto universidade, você tem o PENAIS, que é o Programa de Assistência Estudantil, em que várias universidades, elas estão optando, né, em selecionar alunos que não têm, e aí nós vamos, Janaína, para apresentar algumas alternativas que as instituições já estão sinalizando aí. Então, a universidade no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, entre outros, tem feito a seleção de alunos para a oferta, né, de um determinado valor, que é o auxílio à inclusão digital, né, através de PENAIS. Então, é uma alternativa que tem sido já, digamos, implantada por algumas instituições para vencer a questão do acesso, né, e outra discussão, a capacitação, além da pesquisa institucional, não só a UFCG, várias outras fizeram, né, para trazer um pouco esse mapa da instituição, em cima disso, trabalhar. Isso. Então, em cima disso também você tem, além do, porque a questão da inclusão digital tem a ver com a desigualdade social, né, então uma coisa casa com a outra. Quem mais é afetado é aquele aluno pobre, né, o aluno que vem pelas cotas, é aquele aluno que, de certa forma, ele já é mais penalizado na instituição, porque ele não tem as ferramentas necessárias para desenvolver uma aprendizagem de qualidade. Então, isso já acontece. Então, veio à tona, assim, essa situação agora em dados concretos, né, e isso é importante que a instituição, ela não só pense a curto prazo essa medida emergencial de oferecer esse auxílio para o aluno ter acesso à internet. E é importante a gente pensar também que existem ações em que os alunos têm totalmente o acesso. Então, houve um equívoco, no meu entendimento jurídico, processual, eu entendo que houve um equívoco no primeiro momento em pensar assim, a igualdade, o conceito de igualdade, como foi pensado, que seria exatamente tratar todos, dar acesso a todos. Vejam bem, você tem que tratar uma política dessa natureza de maneira diferente. Você tem que tratar de maneira diferente, tratar os iguais com os iguais e os diferentes com os diferentes. Pensar em dar o acesso, mas não deixar de ofertar atividades. Entendeu? Claro. Porque tem situações em que é totalmente viável. A orientação de TCC, o aluno que tem acesso ao computador, à internet, você tem. E tem as formas também síncronas e assíncronas. O que isso quer dizer? O que significa essas atividades? Você pode planejar atividades em que elas tenham a interação, né, online, como a gente está fazendo agora através do Instagram. Porque na pesquisa que exato, na pesquisa que nós realizamos, a maioria, 100% dos professores, eles utilizam o WhatsApp, utiliza Facebook, utiliza e-mail, então já há uma apropriação, né, dessas ferramentas, né, de comunicação e informação
mesmo que seja no comportamento da comunicação e da troca de conteúdos, essa parte do ensino ela já acontece. Porque a gente tem que vencer também uma questão estrutural de pensar a sala de aula para além daquele ambiente físico, né, como de Paulo Sibilha, no seu texto Redes ou Paredes. Então, é pensar mais além. A sala de aula tem que ser pensada em outro formato e ela já acontece. Na prática, ela já acontece. Quando você passa um texto, passa uma orientação, discute com o seu aluno, troca conteúdos e comentários em relação àquele que está sendo colocado na turma, né? Você constrói através de um texto produzido pelo aluno, ele vai compondo aquele texto, ele vai lhe repassando e você vai acompanhando esse processo. Então, por exemplo, no regime de exercício domiciliar previsto no Regulamento Geral de Ensino, aprovado em 2007 da UFCG, no regulamento, né, de graduação, você tem essa possibilidade de fazer atividades em casa, né, exercícios domiciliares. Então, o professor, ele passa a atividade para o aluno e, ao final, ele avalia no retorno a essas atividades realizadas, né. Muito embora nós tenhamos uma certa preocupação em relação a esse procedimento, ele não acontece como ele deveria, porque, em tese, o professor se deslocaria algumas vezes para repassar atividades para esse aluno, mas ele manda por e-mail, ele acompanha o que o aluno vai fazendo, o aluno vai dando uma devolutiva para ele. Então, essas são formas assíncronas, que a gente chama, né? Então, que você tem, então, há essa possibilidade também, a partir das estratégias pedagógicas que você utiliza, de fazer com que aqueles que têm acesso possam realizar de um determinado formato e aqueles que não têm, você pensar atividades para eles de acordo com a possibilidade. Então, veja bem, outra questão importante, né, em pensar o ensino remoto é você pensar que, além de não ser algo que tem que ser pensado em um único formato, né, de oferta para todos, né, sim, tem que ser problematizado isso e saber exatamente quais são as peculiaridades de cada público, né, daquilo que vai ser ofertado, e quem sabe mais, assim, sobre isso é o próprio professor, é o coordenador de curso, que está ali interagindo com os alunos, que sabe das fragilidades, das dificuldades, e trazer respostas às dificuldades para tornar a atividade viável para todos, né, eu acho que esse tem que ser o princípio, quer dizer, a igualdade proporcional, né, tratar os iguais com iguais e os diferentes com diferentes, é uma política emergencial, mas ela tem que ser pensada nesse viés, uma vez que a gente tem uma instituição complexa, né, plural, traz a participação de vários atores com necessidades educacionais especiais, tanto por parte do professor quanto do aluno, né, porque tem professores nossos que também não têm a acessibilidade, né, e precisa de trabalhar de uma outra forma, e isso impacta a sua vida e o seu fazer. No momento a gente não pode pressionar os nossos professores, colegas professores, para atuarem, chega a ser desumano, né, você, além de estar com toda a preocupação, está na sua casa, no seu ambiente privado, ter que disponibilizar o seu ambiente, ter que aprender a fazer, aprender a aprender, né, como diz, e, além do mais, ser forçado, né, a compartilhar dessa sua intimidade e das suas limitações e ainda ter que responder a isso. Então, isso chega a beirar o assédio moral, né, então a gente precisa pensar essa política com bastante tranquilidade, com bastante conhecimento do que a gente sabe fazer, né, e apresentar para a comunidade aquilo que realmente a gente pode fazer, e não que a gente vai digamos assim, ferir até a própria dignidade, né, quando você tem uma tensão provocada por situações de familiares doentes, né, perdas de familiares. Então, e todos esses elementos, eles se comunicam com o ensino remoto. É uma política emergencial, é uma política extraordinária e que deve ser pensada e que nós não vamos conseguir dar conta como a gente oferece no sentido normal, regular. Então, vamos ter limites e a gente precisa encarar esses limites e não dar conta do todo. A gente precisa ter essa preocupação, porque é pensar no mundo, é pensar o que realmente a gente pode ofertar e quem tem aptidão para ofertar. O nosso público da UFCG, o nosso quadro docente, por exemplo, ele tem uma faixa etária, né, acima de 50 anos. Então, isso é um dado que nos mostra o desencaixe de geração, né, do uso da tecnologia da informação e comunicação, que para fazer um processo de adaptação num tempo tão curto fica bastante difícil, né? Então, por exemplo, a maioria nunca tem usado o Moodle, por exemplo.
o nosso ambiente virtual da aprendizagem. São mais professores jovens, né, que ingressam na universidade já com toda essa formação, eles não passaram pela formação que está sendo hoje. Para você ter ideia, os nossos cursos de licenciatura, eles não optaram nas reformas pedagógicas que foram apresentadas pela inclusão dos 5% à distância. Então, há uma resistência institucional para o uso das tecnologias digitais, isso faz parte do nosso perfil, então a gente precisa respeitar um pouco esse processo, a gente precisa saber dos nossos limites e oferecer atividades que sejam viáveis e que não vá, digamos assim, oprimir, nem pressionar, nem fazer com que se sintam mais ainda contribuindo com essa tensão que estamos vivendo nesse contexto, né? Outra sugestão em relação às propostas a serem apresentadas é um modelo de educação que é chamado educação híbrida. O que é educação híbrida? Quando você falou em outras modalidades, né? Você tem aí eu já diferenciei um pouco para que possamos, pelo menos sinalizando já algumas diferenciações para o ensino remoto emergencial, e você tem a educação híbrida, que é o modelo que se espera que as universidades caminhem em virtude das propostas, né, de alteração para a oferta, né, primeiro foi dos 20% à distância, que é a nossa resolução número 1 de 2016, aprovada pela Câmara Superior de Ensino, já consolidou, né, desde que os PPCs contemplassem essa proposta, e você tem uma mudança bem significativa na normativa do MEC, que autorizou os cursos a implementarem até 40% da educação à distância no ensino presencial. Então, veja você que nós estamos, Janaína, num processo de construção de um modelo de educação híbrida. Então, esse pode dizer que nem até o próprio ensino remoto, ele ainda não está, vamos dizer assim, consolidado o seu conceito. Tá? Essa diferenciação entre o AEAD, né, o ensino totalmente à distância, porque é um período de adaptação. Ele é remoto porque nós estamos adaptados em virtude de um problema de saúde, de isolamento social. Você falou bem na questão das atividades assíncronas. As atividades assíncronas, como você citou, a questão do... Agora me falhou. A questão daquelas atividades, né, que o professor entregaria para o aluno. Na EAD existe isso ou é tudo realmente à distância? Porque com essa... Lembre agora das atividades domiciliares, né? Você for o exemplo. Isso existe na EAD ou já é uma adaptação desse ensino remoto? As atividades assíncronas, ela existe no ensino à distância ou realmente está vendo essa adaptação no ensino remoto? Né? Porque nós temos duas atividades, as síncronas e as assíncronas. Então, para o pessoal entender bem o que vamos dizer assim, que é mais diferente, mais divergente entre o ensino à distância e essas modalidades agora que estão surgindo. Veja bem, em relação às atividades síncronas e assíncronas, elas se distinguem exatamente pelo formato em que nas síncronas você está diretamente, como nós estamos aqui nesse momento ao vivo, né? Então, no Moodle, por exemplo, você tem o fórum, você tem o chat, você tem as possibilidades de videoconferência que você incorpora, né? Como eu estava em outro momento da nossa fala, que a instituição define a sua estrutura tecnológica, nós temos a RNP que possibilita, né, e você produzir videoconferência, e essas videoconferências elas são gravadas, né, e depois você pode disponibilizar, então ela é dissíncrona, ou seja, no momento que tem um chat, por exemplo, que as pessoas podem participar, você tem a gravação... Né? Dessa relação, do ao vivo, né? Que o ao vivo seria, entre aspas, como a nossa aula presencial, né? Você está cara a cara com o aluno, né? Com aquele grupo, né? É diferente, é um momento diferente, para a gente poder diferenciar, né? Melhor. Mas, veja bem, o que a educação híbrida, ela traz
nessa questão de ser síncrono e assíncrono, é porque, na verdade, a gente já faz isso, a gente já tem uma aula produzida nesse formato, ela tem que ser pensada realmente nesse formato, porque você passa a atividade para o aluno, num outro momento você não está com ele, você apenas presencialmente, você expôs um conteúdo e você passou a atividade, certo? Então, ele passa a realizar aquela atividade no momento que não está com você, que não está em sala de aula. É o momento que a gente chama, né, assíncrono. Então, ele já recebeu a orientação e ele está lá realizando, né? Então, esse formato a gente já realiza no presencial, né? Ele já acontece, ele já está incorporado, né? Então, aquele tempo que ele passa longe da sala de aula e desenvolvendo atividade, ele pode ter outros momentos de contato via mediação tecnológica, né? E esse contato via mediação tecnológica, ele pode ser, no mesmo momento, aluno e professor usando a tecnologia, se comunicando, interagindo e produzindo conhecimento, como assíncrono, ou seja, eu uso a plataforma Moodle e lá tem uma tarefa. Eu monto uma tarefa para ele vai fazer uma leitura de um texto, né? E eu cito a bibliografia que ele vai ler e boto o formato que eu quero que ele pontue no texto, um resumo, o formato do resumo, ele em outro momento, né, ele vai fazer, responder a esse. Mas para isso ele precisa ter acesso para ter a informação do que ele deveria fazer, para ter acesso ao conteúdo. Então, como todos os alunos, eles têm um e-mail, né, eles têm um telefone, então, em alguns casos, em alguns do Amazonas, em regiões que a internet é bastante limitada, né, o acesso é muito difícil, eles ligam, olha, tem um polo tem a atividade aí que eu mandei para você, e você vai olhar, e aí tem toda a produção do texto, que é uma coisa bastante importante, né, nós somos produtores de conteúdo, quando a gente trabalha com esse modelo de educação à distância, né, ou educação remota, que também se aplica a essa questão, ou educação híbrida também. Então, o papel do professor, ele passa a ser o mediador, ele passa a ser o produtor da informação, então ele vai ter que detalhar como ele vai realizar, como ele vai ter acesso, o que ele deve fazer. Então, é uma comunicação mais trabalhada, mais, digamos assim, mais objetiva, mais clara, mais trabalhada e direcionada, né, para que o aluno consiga entender o percurso que ele vai fazer para atingir o objetivo proposto, né, para aquela atividade. Então, veja que há uma adaptação no como é no presencial, na realidade, né? Porque o professor, ele planeja a sua aula, né? Ele planeja quais são as metodologias que vão ser utilizadas. Só que agora, nesse momento, é a distância, né? Seja essa distância, ele lá, o aluno lá, fazendo atividade, assistindo, vendo algum material, ou assim, como aqui agora, uma transmissão, conversando, debatendo, né? São atividades diferentes. Então, é uma preparação que vai ocorrer da mesma forma como acontecia na presencial, né? Exatamente, só que é uma preparação que vai, aquela ideia do professor como detentor do conhecimento, né, transmissor do conhecimento, e o aluno como aquele que recepciona o conhecimento, e o conhecimento seria aquele em si, esse processo ele já não tem mais a credibilidade, entendeu? Ou seja, já se sabe, já se tem acesso aos sites de busca, desde o Google, né, entre outros, mas acadêmicos, né, e você tem os recursos educacionais abertos, né, que são livres para os alunos terem acesso, né, você tem as videoaulas do YouTube, né, que você tem diversas possibilidades de aula em relação a um conteúdo específico. Então, o aluno, hoje, ele tem uma gama de informações que, acesso a isso, que aquele conteúdo que o professor trabalha, ele se tornou pouco diante do acesso que ele tem a outras informações. Então, ele vai poder... Porque é o novo conceito, né, do professor. O professor o professor é um facilitador, né? Seja presencialmente, seja à distância, seja no ensino remoto, ele é um facilitador. Então, para isso, né, hoje está tão discutido, hoje é um dos resultados da nossa enquete, né, a preocupação dos professores em querer conhecer mais sobre as metodologias ativas, né, que deixa a aula mais agradável, né, que faz o aluno pensar mais, sair daquela aula expositiva, só o professor falar e o aluno balançar a cabeça, tem que colocar realmente, fazer realmente o professor como um facilitador do conhecimento.
Porque conteúdo, como você bem falou, está aí na internet, está fácil o acesso, né? Mas o aprendizado é que é o principal. Bom, você leu, você viu uma série de conteúdos, mas o que foi que de fato você aprendeu? Será que você aprendeu, como alguns professores até questionam, será que o aluno aprendeu ou decorou para fazer a prova, né? Esse é um dos questionamentos, né? Até porque você tem aquele formato do professor que ele quer a resposta dentro daquilo que ele entende como verdade, né? Então, ele expôs uma posição, né? E ele quer a resposta que está lá naquele referencial que ele trabalha. E aí, a gente tem, nessa democratização do acesso, né? A informação, pelas tecnologias da informação e comunicação, você tem a possibilidade de buscar outras fontes, né? Principalmente isso, outras fontes, e os alunos que eles têm esse perfil de pesquisador, né, e vão atrás de informação, eles vão também questionar a postura do professor. O professor não é bem assim, não. Então, você tem uma reação bastante negativa de aceitação da discussão ou do uso das próprias tecnologias por parte de um grupo de professores, né, porque é aquela ideia da quebra do questionamento daquele que está sendo colocado pelo professor em sala de aula, né? Então, isso incomoda, e nós tivemos vários decretos municipais proibindo o uso, né, do equipamento no momento de aula, como se aquela aula fosse exatamente naquele modelo unicamente pela voz do professor, pelo transmissor do conhecimento, e o aluno em sua... Obviamente que nem todo aluno tem esse perfil de pesquisador, de buscar o conhecimento e tudo mais, e fica restrita àquela parte que o professor expõe em sala de aula, né? Mas isso não é, de certa forma, isso... Inclusive, há uma confiança na pesquisa, e nós identificamos isso por parte do uso das tecnologias pelos discentes. Muitos procuram quando está próximo à prova, sabe? O professor marca a prova, ele sai procurando os resumos, né? Inclusive, eles tiram foto dos textos, né, e das anotações dos colegas, compartilham entre eles, criam grupos específicos dos alunos, até para detonarem os professores, constroem até figurinha dos professores, né? Então, é uma outra maneira de se relacionar com a sala de aula, com o professor, com o conteúdo, com a lógica da produção do conhecimento. Então, é isso que a gente está dizendo. A gente tem que fazer de uma forma um pouco diferente, né, do que a gente faz tradicionalmente. Nós publicamos um documentário chamado Mundo Acadêmico. Foi um trabalho realizado com a participação também de Amanda, de Ariana, de vários alunos das graduações da UFCG, de Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, enfim, que nós conseguimos selecionar e fizemos esse trabalho, e mapeamos, cartografamos durante 2 anos as práticas, né, os saberes e fazeres dos professores, né, e dos alunos na UFCG, e identificamos esse modelo pedagógico, né, bem tradicional, identificamos como os alunos sofrem com isso para aprender, porque eles estão no contexto de várias formas de aprendizagem, então eles querem exercitar isso, eles saem das escolas, em sua maioria das escolas particulares ou até públicas que já têm essa dinâmica, chega na universidade, tem um impacto, né, grande, assim, agora, o que é que eu vou fazer aqui? Tenho que me sentar, passar tantas horas ouvindo um professor falar, né, como se ele fosse o detentor do conhecimento e eu não soubesse de nada, e nessa relação, nos primeiros momentos eu consigo prestar atenção, depois surge um coraçãozinho ali no meu WhatsApp, eu já vou, né, viajando. Então, a Castor traz sobre isso, fala sobre isso, né, a questão da atenção hoje, até esse nível de discussão cognitiva, ela já avançou, né, ela já traz outras contribuições, até que ponto a gente mantém a atenção do aluno. Então, eu estou trazendo essas questões só para a gente repensar o nosso modelo pedagógico, e esse momento, ele é extremamente importante. Então, esse momento, ele está possibilitando também a gente cartografar a nossa instituição e enviar as limitações para se discutir essa questão do modelo pedagógico, né? Então, para fazer de forma emergencial, só algumas atividades, eu acredito, né, como a gente está avaliando na coordenação diária, nas nossas reuniões, nas nossas leituras, nos questionários que foram aplicados, nas respostas que obtivemos, que não dá para se pensar um modelo único, não dá para se pensar ofertar todas as disciplinas, os componentes curriculares, dá para se ofertar
algumas atividades, né, que eu acredito que essa vai ser uma dinâmica que vai ser sinalizada nesse sentido, né, isso não é da competência nossa, obviamente, isso é da Câmara Superior de Ensino, da articulação que os próprios coordenadores estão tendo em relação à minuta que foi apresentada pela Pró-Reitoria de Ensino, mas, assim, acreditando que algumas atividades serão colocadas, mas o importante é que todo esse processo que desencadeou o ensino remoto na nossa instituição, né, a necessidade de implantação do regime extraordinário, ele fez com que a gente fizesse a dobra, né, pensar sobre si mesmo, saber as nossas limitações, e em cima dessas limitações conseguir pensar um pós-pandemia, né, um pós-pandemia, por exemplo, se você consegue pensar um modelo híbrido, você consegue também ofertar aquelas disciplinas que têm um caráter teórico e prático. Você pode ofertar um caráter teórico, uma parte dessa disciplina agora, certo? E no retorno, porque vai diminuir o número de pessoas, né, aglomeradas, você oferece mais uma parte prática, né? Então, você tem que pensar a instituição nesses vários momentos, né? Então, também da prática, né, Edjane, assim, mostrar algo, né, que seja mais de observação, né, para que quando volte, né, ele já tenha uma pequena noção de como funciona e realmente ir para a parte prática mesmo, né? Exatamente. Você tem mais alguma colocação sobre essa diferença entre o ensino à distância e remoto? Veja bem, o Luciano Brito, ele faz parte hoje como da SEAG, ele é do CSTR, né, e ele está sinalizando uma coisa para a gente aqui. Nesse período agora não existe o limite de 20% para o ser emergencial? Não, na verdade é a substituição total das aulas que podem ser ofertadas, né, a depender, as portarias que foram publicadas desde a 343 até essa 544 agora, ela sinaliza que é competência da instituição definir quais são as disciplinas que podem ser ofertadas à distância. Então, independe de ser 20 ou 40, porque nesse caso, a oferta dos 20% ou dos 40% à distância é quando se trata de oferta regular, normal, da instituição, que os PPCs eles podem adotar. Entendeu? É outra situação, não se aplica ao ensino remoto emergencial. Nesse ensino remoto emergencial, se aplica aos conteúdos que, de fato, têm a possibilidade de serem ofertados à distância. Então, tem uma limitação lá, como eu disse, né, no primeiro momento, em relação ao estágio, né, e atividades laboratoriais, que agora, pela 544, foi um pouco flexibilizado, mas ainda a instituição não se posicionou quanto a essa realidade. Mas no que se refere à porcentagem, não existe essa limitação no ensino remoto. A limitação é de oferta mesmo, porque a gente tem condições. Eu acho que é o nosso sentimento também, que a Adriana falou, né? Que existe realmente essa resistência de 20%, 40%, o que tem, mas em virtude desse quadro, né, fazendo com que todos, de alguma forma, tenham mais conhecimento sobre o ensino à distância, né? Quebrar esses paradigmas, né? Para que realmente haja mais adesão, né? A Socorro também falou que existe essa complexidade, né? Diante da heterogeneidade, né? De situações, né? E isso acontece muito, né? O Irivaldo também tratou que os dados eles demonstram, os estudos, na realidade, que a retenção do aluno numa sala de 50 minutos é pequena, em torno de 10 minutos. Então, realmente, quanto mais metodologias ativas for colocadas, quanto mais recursos tecnológicos, hoje nós sabemos que essa é a geração que necessita dessa interação, e também todos nós, de modo geral, vai realmente melhorar. A neurociência, né, nós precisamos repensar muita coisa sobre o modelo universitário, e essa colocação do Luciano, que é de extrema importância, né? Nesse período, vamos realmente repensar essas colocações. E, assim, fechando, né, já ficou claro, né, essa distinção entre o ensino remoto e o ensino à distância, que existe há bem mais tempo, né? Vamos encerrar a live de hoje perguntando, Edjane, o que as outras universidades já estão realizando, né, que a gente pode refletir, repensar para a nossa, né, lembrando que cada universidade ela tem
sua realidade. O que elas estão realizando nesse momento? Na verdade, várias instituições elas já implantaram, né, como eu disse antes, seja um regime extraordinário, um regime especial, um período suplementar como a UFPB, né? A UFPB também sinaliza, nesse sentido, né, um conjunto de ações emergenciais para serem postas à comunidade da universidade. E essa tem sido a estratégia adotada, né, por quase todas as instituições federais, estaduais, os IFs, né, todas aprovando no seu órgão máximo uma regulamentação própria, né, porque, assim, as instituições, como a nossa, por exemplo, em março, quando saiu a portaria da substituição, suspendeu o período, né, o período, no nosso caso, o 20.1, né, então houve a suspensão e começou a se planejar que tipo de ensino poderia ser possibilitado por meios digitais. Então essa foi a preocupação, né, logo em seguida, como eu coloquei, as instituições começaram a fazer suas pesquisas, identificar qual era o quadro realmente necessário de oferta, começaram também a fazer um investimento na parte tecnológica, né, para se dar exatamente as condições necessárias para fazer com que a instituição possibilitasse, né, a formatação, né, a oferta, na verdade, de um regime especial. Então a maioria optou, né, pela aprovação de um regime acadêmico extraordinário, com a utilização, muitas vezes, com aproveitamento dentro de um período específico, né, ou seja, o 20.1, o 19.2, como outras instituições estavam com um calendário um pouco diferente do nosso, né, e estão já implementando porque não é obrigatório, né, Dijane? Nem para docente, nem para discente. Como é que está sendo essa discussão nas universidades? A maioria dos regimes que foram aprovados, eles partiram do pressuposto da adesão, né? Então, não são atividades obrigatórias. Tanto de alunos como professores. Exatamente. Né? Levando em consideração essa questão do acesso, levando a questão da acessibilidade e do uso da tecnologia para questões pedagógicas, no ensino presencial, as instituições encamparam propostas que elas são por adesão, né, em sua maioria, ou seja, os professores e alunos, eles aderem ou não à oferta de uma atividade curricular. A maioria delas, inclusive a própria resolução, portaria recém-publicada do MEC, ela traz essa obrigatoriedade que seja aprovada nos colegiados de curso, né, essa atividade a ser proposta. Então, o professor faz o seu plano, né, de disciplina, se ele tem aquela habilidade, então apresenta no colegiado, o colegiado aprova e assim passa a ofertar, seguindo o trâmite dos controles acadêmicos, né, específico de cada instituição, né, que cada um tem a sua formalização, né, como é que se dá a oferta. Então, aí propõe para um período, aí vem um período específico, ou seja, especial, ou então, daquele período regulamentar que a instituição optou em ofertar algumas ações daquele período. Eu acho interessante porque houve a suspensão, o cancelamento, né, e por período determinado ou indeterminado. Então, cada instituição se comportou, ou várias se comportaram, né, de forma diferente, né. Então, tem instituição que disse, não, nós não vamos apresentar nada, nós não temos condições de oferta. Né? Então, nesse caso, nós tivemos situações como essa, né, estamos tendo, na verdade, e assim, e outras, quero que compreendam, né, daquele período oferta parcialmente algumas atividades, né, e outra constrói um regime especial, ou seja, algumas atividades vão ser apresentadas e depois vão ser aproveitadas como atividades complementares, flexíveis, enfim, a partir do que a instituição definiu. Lembrando, o nome já está dizendo, né, flexível, né, e é por adesão. Lembrando que isso não é um processo, vamos dizer, que vai prejudicar nem um aluno, nem um professor. Por quê? Porque aquele aluno que, porventura, não se adaptar ou não necessitar, achar que não é o momento,
quando voltar às atividades presenciais, eles obviamente não serão prejudicados, eles vão ter suas aulas, seus conteúdos normais. Porque a gente tem que pensar também, né, Bijane, como nós vamos voltar? As pessoas perguntam, quando é que a universidade vai voltar? Quando é que as escolas vão voltar? Mas não é quando, gente, é como. Né? Se um bom percentual de alunos tem condições de fazer essas atividades, primeiro, está alimentando a mente, né? Tanto o aluno como o professor, né? No sentido de que está trabalhando, né? Está interagindo, está fazendo algo, vamos dizer, de útil, né? De todos os problemas que a gente já sabe. Obviamente que tem um grupo que também não se está sentindo à vontade a fazer, a gente tem que respeitar. Mas quando nós voltarmos, como vai ser? Não vai ser todo mundo de uma vez. A gente já observa a situação dos outros países. Vão ter alguns protocolos. Então, se houver realmente, né, esse empenho de aluno, de professores, então essa adaptação ela vai sendo mais fácil, né, quando efetivamente as aulas voltarem à questão presencial. Não é isso, Diane? Você tem mais alguma colocação final sobre esse assunto? Eu tenho outra preocupação e eu quero externar, porque assim, tudo que a gente está falando aqui, ela faz parte da reflexão da coordenação geral de AD, que é composta hoje por mais de 21 membros, né, professores da nossa instituição, e também tem os técnicos que se incorporaram, né, para nos dar o suporte na execução das atividades propostas. Então, eu quero deixar claro que é uma reflexão sobre isso, não é digamos assim, uma fala institucional, no sentido de que reflete mais a título de contribuir, exatamente, e tentar contribuir diante do que a gente já vem lendo, já vem observando, já vem produzindo de artigos, de reflexão sobre isso. Então, é mais essa não é de ontem, né? Não começou hoje, não começou na pandemia e só. Exatamente. Então, a gente já vem, quanto grupo de pesquisa, a gente já vem desenvolvendo a construção dos nossos referenciais pedagógicos, didáticos, de gestão. Então, entendemos que essa fala, né, essa resposta ao FCG virtual é mais uma tentativa de esclarecer, de tentar se colocar à disposição, de tentar contribuir com o processo de alguma forma, de tentar distensionar, porque veja bem, eu tenho uma experiência em casa, né, da minha filha, ela estuda numa escola particular aqui em Campina Grande, e eu observo a dificuldade de compreender o que é o ensino, que pode ser um ensino remoto, um momento de tensão, um momento de preocupação, e você pega o ensino presencial e você replica na modalidade, numa outra modalidade, que você bota 4 horas para a pessoa ficar fazendo atividades, né, sentada numa cadeira, olhando para uma tela e fazendo uma atividade. Isso passa a ser, no momento tenso que a gente está vivendo, passa na minha compreensão, não ser atingir tão objetivo, que a pessoa fica desgastada, fica mais tenso. Então, lidar com as questões, existe uma certa habilidade socioemocional também, para entender esse ensino remoto como algo peculiar e algo que tem que ser levado em consideração outras tensões, né, que direcionam a nossa forma de aprender, né, o nosso momento de aprendizagem. Então, cada momento ela vai exigir de nós uma reflexão e uma postura diante disso. Então, a gente tem que ter bastante tranquilidade para trabalhar com isso. Não adianta colocar, por exemplo, nós temos a situação de antecipação de colação de grau, que já foi regulamentada pela portaria da PRE número 5 de 2020, né, possibilitando algumas situações. Então, existem situações emergenciais que estão tensionando um pouco e podem ser resolvidas e que não precisa necessariamente replicar o ensino presencial nesse formato para o ensino remoto, porque fazendo isso a gente estaria cometendo um equívoco no processo de ensino-aprendizagem. Então, a prioridade agora é a preservação da vida, inicialmente, né? Então, a gente precisa compreender
a gente precisa pensar um ensino, uma educação para esse momento bastante peculiar, sem muita exigência, sem pensar no todo, pensar nas questões que são mais urgentes serem resolvidas, né? E pensar em manter esse distanciamento físico como uma estratégia política de preservação da vida. Então, eu acho que isso é que é mais importante, né? E aprender coisas que possam fazer com que esse momento ele possa ser distensionado também, né? Então, o que é importante que se aprenda hoje, né? Como lidar com o outro, como lidar com questões que vão nos alegrar um pouco, muito embora seja bastante difícil nesse momento de tempos tão grandes, né? Mas assim, que possa nos confortar, que possa nos acolher, que possa fazer com que a instituição esteja presente na vida das pessoas, né, de alguma forma, que essa comunicação aconteça, que essa interação aconteça. Mas não aconteça no modelo conteudista, tenso, né, de metas, de produtividade, eu acho que a gente tem que pensar, colocar a situação, entender o outro e pensar o funcionamento da instituição nos seus limites, tanto institucionais quanto daquele aluno que está fora da instituição, quanto daquele professor que também tem problemas em realizar essa atividade nesse formato. E compreender tudo isso é ser humano, é você encarar as coisas a partir do socioemocional, né, do aspecto importante que define o processo de ensino e aprendizagem. É essa mensagem que eu gostaria de passar para todos vocês. Bem, professora Dijane, mais uma vez, agradecemos, né, em nome de toda a nossa equipe, né, e agradecer também por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, lembrando que os vídeos vão estar aí compartilhados no IGTV, para quem não pôde assistir. Quem não tem Instagram, nós também vamos disponibilizar o link no YouTube, né, vamos salvar as duas lives no vídeo só para compilar melhor. E gostaria de convidar, né, todos vocês para a nossa próxima transmissão ao vivo, na próxima terça, às 19 horas, dia 30 de junho. Aí nós vamos especificamente tratar sobre as potencialidades de oferta de atividades por meios digitais na UFCG Virtual. E com certeza o recorde de perguntas que é o mundo, né? Vamos destrinchar esse bicho. Tem gente que tem medo do mundo hoje, já. Vamos desmistificar essas modalidades, né? Queria agradecer aí a presença aí de todos, né? E aguardamos vocês na próxima live, né? Ok. Ediane, boa noite, bom São para todos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.